Oi, amoras, bora pintar? Então, gente, a gente vai estar pintando esse risco aqui hoje, tá? Tá no PDF esse risco, que eu deixei disponível aí pra vocês. Vai estar pintando bem parecido com esse aqui, que eu já tenho pintado. Já passei o desenho pro meu tecido. Quando eu passo o desenho, eu passo apenas o contorno das folhas, da rosa e dos morangos. Eu não preciso estar colocando as florzinhas pequenas e nem os aradescos, tá bom? Então, pra começar, gente, desculpa aí pelo barulho, o Nicolas tá brincando perto de mim, tá? Só dessa forma que eu consigo tá gravando pra vocês. Mas se incomodar qualquer coisa, é só vocês comentarem aí, tá bom? Ó, aqui, gente, eu tô com um pincel macio porque os meus pituás, eles não estão bons, tá? Então, eu tô vindo com, Nicolas, com o clareador nesses cantinhos onde eu estarei colocando a sombra, tá? Do fundo, ó, só nos cantinhos mesmo. Não precisa fazer aqui um fundo muito extenso, tá? Então, eu tô colocando o clareador que ele vai me ajudar aqui a espalhar melhor o tom de cinza lunar, que é a cor que a gente vai estar usando aqui, tá? Coloquei nos cantinhos. Eu vou vir com o cinza ônix, na verdade, pode ser o cinza lunar ou cinza ônix, não tem problema não. Ou um tom de cinza, outra cor que você quiser colocar, tá? Eu optei por esse tom aqui de cinza ônix, ó. Coloco a tinta com o canto do pincel, venho puxando a tinta pra fora, com movimento circular e esfumando, ó, esfregando bem, pra que a tinta vai entrando na trama, certo? E aqui, ó, eu vou esfregando, tá bom? Gente, desculpa o Nicolas aqui, cada coisa que me acontece. Ó, a gente vai trabalhando a tinta e dessa forma você vai vir nos cantinhos onde você colocou o clareador, tá? Aqui também a mesma coisa, ó. Coloco. Vou esfumando. Com a tinta no cantinho, gente, eu consigo pegar menos tinta, porque como eu tô usando o cinza ônix aqui, ela é um pouco forte, tá? Então, se você exagerar na quantidade, pode ficar um pouco, né? O fundo maiorzinho. Mas isso aqui depende um pouco... Depende um pouco do seu gosto, tá bom, gente? Ó, vou colocar aqui um pouquinho abaixo dessas sépalas aqui, ó. Pra dar volume nelas depois. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Tá, ó, trabalho. Se tiver quente na sua cidade, coloca a tinta aos poucos, tá? O clareador e vai fazendo. Porque a ideia de colocar o clareador é umedecer o tecido para que a tinta corra com mais facilidade e o fundo fique mais suave. Ô, gente, desculpa, mas tá difícil gravar para vocês hoje, viu? Tá? Agora a gente vai fazer as folhas. Para as folhas, a gente vai usar as seguintes cores. Para as folhas, vamos usar verde soft, pântano e verde musgo. Gente, eu vou focar numa folha aqui para que a câmera fique mais perto e vocês consigam visualizar com mais facilidade, tá bom? As pinceladas. Esse pincel que eu tô usando, gente, é Condor não, Tigre 141, ele lixado e aparado, que eu comprei com a Flávia Artesã, tá bom? Esse aqui é o número 6 que eu tô usando, mas você pode usar até um 8, que fica legal, por quê? Porque a folha aqui, ela é grande, tá? O 8 seria bom também para você trabalhar aqui. Então, primeiro, a gente começa com a cor mais escura, que eu coloquei aqui o verde pântano. Mas você pode estar substituindo, de repente, pelo sépia, se você não tiver o verde pântano. Vou dividir a minha folha no meio, tá? E eu venho, ó, puxando aqui, ó, essa tinta. Ó. Tá? Fazendo o preenchimento da fibra do tecido, da metade da folha. Tá?
Aqui, ó, eu vou completar com o verde musgo. Se você não tiver o verde musgo, gente, é só substituir por o verde oliva, o verde pinheiro, tá bom? Ó, preenchi, então, a gente já tem a metade da folha preenchida. Ó, vou começar aqui, ó, com o verde musgo, preenchendo este lado agora da folha, ó. Puxando. Tá? Fiz isso, eu vou vir aqui, ó, com o verde mais escuro. Da ponta da folha agora pra dentro, ó. E eu tô fazendo a base, né? A gente chama de base, né? O preenchimento. Tá? Tem que esfumar, principalmente quando uma cor encontra com a outra, você movimenta o pincel, movimento circular, para que as tintas entrem uma na outra, criando um degradê de tonalidades, sem deixar marcada a divisão entre uma tinta e outra, tá? Então, ó, repare para vocês verem como fica. Musgo, pântano, pântano, musgo, tá? Não vou lavar pincel, não fico lavando pincel. Vou pegar aqui, ó, o verde soft ou o erva doce. E eu vou dar uma iluminada aqui. Então, eu coloco a tinta, tá? Deste lado, onde tem o verde musgo, ó, esfumo pra dar uma claridade aqui. Posso vir de cá também, ó, e iluminar um pouquinho com o verde soft. Na ponta aqui da pétala, certo? Agora, eu vou fazer as nervuras. Eu vou pegar verde soft de um lado só do pincel, ó, e eu vou fazer vírgulas, ó. Eu começo aqui da base com a tinta, empurrando a tinta pra fora e eu levanto o meu pincel. Começo, levanto o meu pincel. Ó, tá? Fazendo vírgulas pra dar movimento à folha, ó. Tá? Depois que secar, se você quiser uma folha mais iluminada, você pode vir cá e retocar, tá? Pode usar o branco ou pode usar mesmo esse mesmo tom de verde, ó. Movimente o pincel bem em pezinho, gente, ó, mas com leveza, tá? Pra dar esse volume na folha, ó. Tá bom? É uma folha bem fácil de estar fazendo. Vocês sabem que eu gosto sempre de fazer uma viradinha, então eu pego tinta, ó, de um lado só, verde soft. Venho nessa lateral onde tá mais escurinha e eu vou fazer uma dobrinha. Então, com a tinta pra baixo, tá? Com o pincel em pé, o mesmo pincel, ó. Eu faço a ponta fininha, engordo ela um pouquinho e termino com ela fininha, tá? Posso dar uma esfumadinha pro lado de cá, ó. E aí, a gente já tem a dobrinha, tá? Pra dar um charme, tá? Eu gosto de colocar aqui, ó. Fazer uma pontinha virada pra dar volume, tá? Se vocês ainda quiserem, gente, pode vir aqui, ó, nessa parte mais escura, com o pincel da Condo 421, até mesmo o pincel filete, ó. E você vai fazer uma... Ó. Tá? Uma lervura, mas isso é opcional se você quiser tá fazendo, tá? Se quiser fazer com um tom escuro, você pode estar fazendo do lado de cá, tá bom? Então, desta forma, vocês vão fazer as outras duas folhas que tem aqui no desenho. Gente, as folhas estão prontas. Agora, a gente vai estar fazendo aqui a rosa, tá? Pra rosa, eu vou usar amarelo ouro e eu vou usar um pouco do vermelho tomate, tá? Se você não quiser usar vermelho tomate, você pode usar siena, vai ficar uma rosa diferente.
Você pode estar usando caramelo ou cerâmica para estar escurecendo, ou até mesmo um tom bem mais escuro de amarelo, como ocre, tá? Um tom mais escuro de laranja ou de vermelho, tá bom? Então, eu vou começar primeiro com o vermelho. Aqui, ó, o vermelho tomate que eu escolhi. E eu vou marcar essa profundidade de dentro do copo, né? Na boca da rosa aqui, tá? Então, primeiro eu marco lá. A gente vai começar fazendo o preenchimento, a nossa base, pra gente estar trabalhando a luz depois. Então, ó, eu venho com o amarelo ouro. E eu já vou fazendo todo o preenchimento aqui. Sempre começando, gente, daqui pra fora, tá? Porque essa parte de fora aqui, ó, ela tem que ficar mais, com a cor mais clara, tá? Do amarelo. Tá? Vamos preencher bem a trama do tecido, ó. Já venho preenchendo a pétala da lateral aqui, ó. Descendo aqui, ó. Parte de baixo do copo, ó. Na hora de preencher, você preenche assim, como meia lua. Já pra dar volume aqui nessa parte da frente do copo. Tá? Então, aqui é só mesmo fazer o preenchimento, ó. Pétala lateral descendo. Vou pegar mais tinta aqui. Coloca bastante tinta, tá, gente? Pra rosa ficar bem preenchida. Principalmente se o seu tecido tiver a fibra do tecido mais abertinha, que é o caso desse tecido aqui, que é o apucarana, tá? Ele tem a fibra um pouco mais abertinha. Mas até que ele é gostosinho de pintar, sabe? Aí agora eu vou trocar de pincel, usei um pincel maior pra tá fazendo o preenchimento. Eu vou voltar agora colocando a sombra, tá? Então, eu vou vir com o pincel 6. Ó, com o pincel 6. Vou trabalhando aqui o miolo novamente com o vermelho profundo. Vermelho profundo não, gente, eu tô usando vermelho tomate, mas pode ser o vermelho profundo também. Tá bom? Gente, agora eu vou dar uma sombreada aqui, tá? Vou pegar pouco vermelho com o canto do pincel e eu vou vincar em cada quininha dessa, ó. Tá? Repare que tem um Vzinho aí na sua rosa, ó, na parte de cima da pétala, ó. Coloca, eu vou trabalhar, ó, tá? Tem que pegar pouquinho vermelho, porque o vermelho, ele é forte, tá? Venho aqui, ó, nessa quininha de baixo, nesse Vzinho que faz aqui, ó, coloco e trabalho. Aqui também a mesma coisa, ó. Coloco, ó, esfumo pra baixo, tá? As rosas, gente, as pétalas de baixo, elas podem ficar um pouco mais escuras, tá? Sempre lembrando que, às vezes, a gente tem que observar de clarear um lado, tá? Da rosa, deixando o outro mais claro. Só que quando a gente tá começando, que a gente quer fazer uma pintura rápida, a gente não foca muito nesses detalhes, tá? Ó, coloquei aqui, ó. Trabalho bem a tinta para tá criando aqui um degradê de tonalidade. Vou vir aqui abaixo da falsa pétala, ó. Tá? Vou dar uma escurecida. Sempre pouquinha tinta. Coloco, trabalho puxando. Pouca tinta para não ficar muito vermelha a rosa, tá? Aqui também, ó, trabalho bem. Na parte de baixo aqui, ó, tem a parte do copo, que é uma das partes mais escuras, tá?
Então, eu venho, ó, movimentando o pincel, tá? Essa parte de baixo toda aqui, ela vai ficar mais escurinha mesmo, por quê? Porque ela tá por trás do morango. Movimento, ó. Tá? Com a sujeirinha, eu vou vir cá, ó, na parte de cima, ó, eu vou dar uma marcadinha aqui. Ó, pra dar uma divisãozinha na pétala. Posso dar uma sujeirinha aqui, tá? Se precisar ganhar mais profundidade nessa parte do copo, vocês podem vir com vermelho profundo aqui, ó, e tá colocando. Tá? Um pouco do vermelho profundo vai ficar muito bonito. Então, você coloca nessa parte aqui de dentro, tá? E aqui na parte de baixo também, ó. Um pouco do vermelho profundo. O vermelho profundo, gente, é uma cor muito bonita, eu acho. Agora, a gente vai começar fazendo o corte. Lembrando que essa minha base aqui, ela tá úmida ainda, tá? Como ela tá úmida, eu vou trabalhar com branco. Mas, caso a sua já tenha secado, aí você vai ter que trabalhar com marfim, tá? Ou então com tom de amarelo mais claro, como o amarelo canário, tá certo? E vou trabalhar, gente, com o pincel que eu gosto de fazer o corte das minhas rosas, são Condor 421, o número 6 ou o número 8, tá? A linha da Condor 421, a gente usa para acabamento mesmo. Então, eu vou pegar tinta de um lado só do pincel, passo no dedo para tirar o excesso, se achar necessário, e eu vou vir aqui, ó, com a largura do meu pincel, inicialmente, ó, com movimento de vai e vem. Pra quê? Pra que o branco entre na trama amarela e crie um tom de amarelo mais claro, tá? E quando eu for descendo aqui, eu vou virar o meu pincel de lado. Então, a minha pincelada vai começar gordinha e ela vai virar e ficar mais estreita, tá? Vou fazer isso de um lado, ó. Movimento de vai e vem. E aí, eu desço com ela mais fina, ó. Tá? Sempre pegando mais tinta, ó. Aqui dentro, ó, pode ir intercalando, tá? Quanto mais perto do miolo você chega, mais as pétalas vai diminuindo e a sua tonalidade também, ela vai ficando mais escurinha. Por quê? Porque ela tá mais profunda, então ela acaba ficando mais escurinha, tá? Então, aqui, quando você for fazer essas pétalas de dentro aqui, faça só com sujeirinha mesmo do pincel, tá? Desta forma. Limpa o pincel, não precisa ficar molhando o pincel. E eu vou vir aqui, ó, na lateral, ó, com a tinta de canto, com o movimento de vai e vem, ó. E eu desço, lembrando que a pontinha tem que descer fininha, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Ilumino, mas eu esfumo ao mesmo tempo, pra criar aí, como eu sempre falo, o degradê. Movimento pra lá e pra cá. Essa parte aqui que a gente colocou vermelho, ela tem que ficar mais escurinha mesmo, tá? A gente vai descer com a pétala, ó, aqui, ó, abaixo do copo, não encosta no copo. Desce com a pétala fina, com a pontinha fina. E aqui, ó, eu trabalho um pouco, tá? Essa pétala. Aqui, ó, eu vou iluminar só um pouco aqui, ó. Movimento o pincel pra que crie o amarelo mais claro, tá? Venho aqui do outro lado, ó. E vou fazendo esse processo. Pego mais na hora de descer com a pontinha, ó. Ó, ilumino.
Aqui, ó, vou deixar um pouco mais marcado a pétala. Venho na parte do copo aqui, ó, coloco e eu esfumo pra cima, tá? Aqui tem que esfumar bem pra não ficar muito esbranquiçado, ó. Trabalhei. Eu vou vir aqui, ó, na parte do copo, ó, e vou fazer aquelas 3 ondinhas, tá? Vou puxar pra cima, ó, o excesso do branco. Ó, vou fazer uma pétala aqui, ó. Ó, é um triângulo que a gente faz mais fino, ó. Faz um traço fino com o pincel em pé. Depois eu faço uma quininha, deixando ela mais grossinha e termino com a ponta fina, tá? Mesma coisa aqui, ó. Começo com o pincel em pé, tinta de um lado só. Começo fino, dou uma leve engrossada na pétala, ó, e termino com ela fina. Tá? Então, não é difícil de fazer, é só você ir treinando a pincelada. Pode ser que a primeira que você faça não fique tão legal, mas não desiste não, tá? Eu ainda tô na batalha pra conseguir um bom resultado aí, tá? Rosa é prática, é treino. E assim, você sempre pode melhorar, independente do tanto de ano que você pinta, você ainda pode estar melhorando rosas, tá? Olha, aí volta, retoca se achar necessário, tá? Então, desta forma, a gente vai fazer essa rosa, agora a gente vai para os morangos. Para o morango, eu vou usar branco, tá? Mas você pode estar usando o amarelo ouro, você pode estar usando o marfim, pode estar usando o areia, o palha, tá? Que se encaixa aqui. Então, vamos lá. Para começar a fazer o morango, eu vou pegar um pouco do clareador, tá? E eu vou colocar onde eu quero a minha luz. Então, eu quero a minha luz aqui, ó. Quero a minha luz aqui, certo? Coloquei o clareador, eu vou vir com branco, o meu branco tá um pouco diluído, e eu vou, ó, com o movimento circular, ó, espalhar aqui, tá? Fazendo um círculo mesmo, porém bem esfumado, certo? E agora eu vou vir, ó, em volta, eu chamo de luz molhada esse processo aqui, tá? Eu venho em volta, vou marcar pra vocês verem, mas geralmente eu não faço assim. Venho em volta, tá? Coloco o meu pincel metade no vermelho e metade nesse branco que você colocou. Sem tirar o pincel do lugar, eu venho movimentando o pincel, ó. Vou esfumando em volta dessa claridade, ó. Vou esfumando, esfumando. Ó, agora eu venho daqui pra cá, ó, já vou colocando mais vermelho em volta. Capricha nas bordinhas, ó. Tá? Vou colocando mais vermelho sem tampar a luz que a gente acabou de fazer, tá? Esse processo que eu tô fazendo evita de ficar manchado. Agora, a gente vai começar fazendo aqui o preenchimento. Então, eu vou preencher o morango, tá? Aqui abaixo das sépalas, utilizo um pincel de número 4 ou de número 6. Ó. Movimento. Vou fazendo o preenchimento, tá? Ó, aqui nessa lateral vai ficar tudo vermelho, bastante tinta, tá, gente? Tem que ficar bem preenchido. Tá? Essa partezinha aqui, ó, eu vou dar uma escurecida. Então, pra escurecer já, eu já vou entrar com o vermelho profundo, mas pode ser o vinho também, tá?
vinho ou púrpura, um tom de vermelho mais escuro. Coloco, vou integrando uma cor a outra. Com o vermelho profundo, eu vou escurecer aqui essa parte da sépala, ela tem que ficar mais escuro. Se com o vermelho profundo você achar que não ficou escuro o suficiente, você volte e coloque um vermelho mais escuro, como um vinho, por exemplo. Tá? Seu morango vai ficar bem vermelhinho, bem maduro. Morango, gente, tem milhares de formas de você tá fazendo, tá? Essa forma é uma forma simples de fazer que eu acho que fique bonito. Olha, volto, limpei o meu pincel para tirar o excesso e volto aqui, ó. Iluminando. Eu tô vendo a necessidade de eu dar um escurecido aqui, tá? Então, para escurecer aqui, eu posso estar usando também o jacarandá. Vou usar o jacarandá ou terra queimada também, funciona bem. Ó, vou escurecer aqui próximo da sépala um pouco. Aqui nessa... Gente, desculpa aí, o Nicolas deixando os carrinhos caírem. Ó, aqui abaixo, aqui eu vou fazer tipo um triângulo. Porém, eu vou esfumar, ó. Certo? Agora, a gente vai vir com... Pode ser o terra queimada ou vinho mesmo. E eu vou pegar a tinta com o canto do pincel e eu vou vir cá fazendo as sombras, onde eu vou estar colocando aquelas sementinhas, ó. Com o canto do pincel, ó, eu venho colocando. Tá? Aqui você põe onde você quiser e a quantidade que você quiser também, tá bom? Coloco, vou deixar secar. Enquanto essa parte seca, a gente vai pra sépala aqui. Vou lavar o meu pincel agora pra tirar o vermelho. Pra sépala, você vai pegar o pincel 4, tá? Um pincel menor. Com verde musgo, a gente vai fazer o preenchimento. Então, da mesma forma que eu tô fazendo esse morango, você vai repetir o processo no outro morango. E, gente, se você tiver dúvida, é só pausar o vídeo, voltar um pouquinho atrás e rever novamente, tá bom? O PDF desse desenho, tá? De uma apostila contendo vários riscos que eu fiz pra vocês, vão estar na descrição desse vídeo. Basta você clicar, baixar a apostila e imprimir pra tá fazendo aqui, tá? Ó, coloquei, eu vou precisar do verde pântano pra me fazer uma sombra aqui, tá? Então, eu vou pegar a tinta com o canto do pincel, ó, eu vou sombrear aqui, este ladinho, ó. Aqui também. Essa sombra, gente, dá movimento à sépala, tá? Ó, sombrei um pouquinho. Com o branco, eu vou dar uma leve iluminada, ó. Aqui eu peguei até muito branco, ó. Eu venho ao contrário de onde eu coloquei o pântano. Coloco e puxo, ó. Ó, essa parte aqui é a parte que vai... É o cabinho que tá voltado pra baixo, tá? Vou pegar um pouquinho do branco e eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Ó. Folhinha do morango dobradinha, que dá um pouco mais de movimento. Ó. Certo? Pode ser com pincel filete ou com pincelzinho menor, você vai fazer aqui, ó. Reforçar a parte do cabinho aqui que tá descendo, tá?
E aí, você vai vir com um pincel filete ou um pincelzinho pequenininho que você tiver aí. Vai vir com amarelo ouro. Vai vir dentro dessas manchinhas que você colocou com terra queimada ou com vinho, ó. E você vai colocar um pontinho do amarelo bem no centro. Ó. Colocou, eu vou limpar esse pincel que eu tô usando, tá? Com pincel ainda menor, pode ser o pincel número 2. Eu vou pegar o rosa bebê, tá? Ou qualquer tom de rosa clarinho que você tiver. Se não tiver rosa, gente, só misturar um pouquinho de vermelho com branco que você vai ter a rosa, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em volta desse miolinho que a gente fez, ó, e eu vou dar uma iluminada, ó. Ó, bem em volta. Coloco movimento, né, pra tinta criar uma iluminação. Tá? Não precisa ser em todos, tá? Tem gente que faz em todos. Eu gosto de fazer só na parte mais clara, mas aí depende muito do gosto de vocês, tá, gente? A pintura você tem que colocar a sua identidade nela, não adianta você ficar copiando outra pessoa o tempo todo e não fazer a sua pintura, tá? Pronto. Tá bom? Então, o morango vai ficar desse jeito. O meu já está bom, já está suficiente. Então, da forma que eu fiz esse aqui, você vai estar fazendo esse aqui, tá? Do mesmo jeito. Eu vou fazer esse outro morango aqui e já volto pra gente dar o acabamento. Gente, morangos prontos. Agora, a gente vai estar fazendo umas florzinhas aqui pra dar acabamento mesmo, tá? Então, eu vou usar um pincel da Condo 421. Esse aqui é o número 6. E eu vou estar fazendo aquela gotinha gorda que eu sempre ensino pra fazer acabamento. É o que eu gosto de usar. Se você tiver outro método, pode estar fazendo também, tá? Aí, o espaço que você tiver maiorzinho, você faz uma florzinha mais cheia de pétalas, tá? Se for um espacinho menor, faça menos pétalas, tá? Sempre lembrando de manter a curvatura da flor, ó, de lado aqui, tá? E assim, gente, vocês vão fazendo, tá? Se precisar, pode passar por cima do morango, tá? E aí, nos cantinhos, você escolhe onde você quer colocar suas flores, tá? Não precisa ser exatamente como a minha. Faça com 2,5 pétalas, com 3, com 4, faça uma florzinha completa, onde você conseguir encaixar. Tá bom? Pra fazer o miolinho, a gente coloca, eu gosto de colocar amarelo ouro, tá? Com o canto do pincel mesmo, o cabinho do pincel, eu coloco o amarelo ouro, ó. Centralizado, mas se você quiser colocar, de repente, um azul marinho também, aqui ficaria bonito. Tá? E aí, você pode estar puxando aí uns miosotes, uns detalhezinhos pra dar acabamento aí, tá? Uns galhozinhos. Ó.
tá? Faço com o pincel em pé. Vocês podem caprichar no acabamento, a gosto de vocês. O importante é vocês fazerem. Se não gostar de colocar galinho, não coloque galinho nenhum. Deixe sem galinho, tá? E aí, vocês colocam a identidade de vocês, como eu sempre falo. Eu tô aqui pra ensinar vocês os primeiros passos, né? E depois você pode crescer e incrementar muito a sua pintura. Porque a pintura, ele é um tema, gente, ele é muito amplo, tá? Você passa uma vida sem aprender tudo sobre pintura em tecido. Então, quem estiver começando agora, se prepare, porque é um universo bem amplo que você pode passar uma vida inteira estudando pintura, tá? Não fiz isso, gente, eu posso vir com um pouco do... Pode ser um preto aí que você tiver, tá? Ou até mesmo amarelo ouro, eu gosto mais do preto aqui, ó. E dou uma batidinha aqui pra fazer uns pistilozinhos, tá? Bem simples, bem fácil. E aí, eu venho com amarelo ouro em cima. Ó, e coloco. E tá pronta a nossa pintura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de comentar, curtir, tá bom? De convidar suas amigas para participar aqui. Fiquem todas com Deus e até a próxima. Lembrando que o risco vai estar com o link na descrição. Se tiver qualquer problema, gente, para abrir o PDF, entre em contato comigo através do WhatsApp, tá?